Aula de número 34, como já estamos já pertinho do final do nosso curso. Olha só, artigo 30 que nós vamos estudar agora, né? E no artigo 30 nós temos aqui um tema, né? O prazo para apresentação de correção da sentença, tá? Na sentença, da sentença é o prazo que nós vamos ver aqui. E onde nós encontramos a resposta? Sempre na lei que regulamenta a arbitragem. A gente já aprendeu que todo procedimento arbitral tem que ser seguido nos artigos que regulamentam a arbitragem. Nos artigos da lei. Qual é a lei? Lei de número 9.307 do ano de 96. E no artigo 30 que nós temos a resposta. Então temos aqui: no prazo de 5 dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral. Quando é que as partes, quando é que começa a contar, aliás, esses 5 dias para rever a sentença arbitral para poder fazer alguma modificação? Quando é? Lembra na aula passada que quando você entrega, obrigatoriamente você tem que entregar a cópia da sentença arbitral para as partes? Aí você entrega, você tem um recibo que comprova que você entregou. Então, é a partir daquele momento que tem o prazo também lá desse momento que foi entregue, já está escrito lá na sentença, é a partir desse momento que começa a contar os 5 dias. Então, se tem alguma coisa para fazer alteração na sentença arbitral, isso é bom você, árbitro, até falar para as partes: olha, tem o prazo, você tem direito, a gente já viu aqui, já conversamos, está tudo certinho, mas vai que você queira fazer alguma alteração, o prazo é de 5 dias a contar dessa data que está aqui proferida na sentença arbitral. Aí tem direito a fazer isso, olha só. A contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes. Então, se foi acordado, salvo se, né? Se foi acordado outro prazo, então é outro prazo. Aí, a partir daquele outro prazo, são 5 dias. A parte interessada, tem que haver um interesse, óbvio, né? Qual é a parte? Entendeu na hora, mas depois não entendeu o que aconteceu, foi ver direito, não está concordando. Então a parte interessada, ela tem esses 5 dias, e aí então ela vai fazer o quê? Mediante comunicação à outra parte. Ela não pode sair correndo para o árbitro, ela tem que comunicar a outra parte. Isso tudo é regra que tem que ser dita, porque se não for feito dessa forma, não vai funcionar a modificação. Porque não se pode assim modificar uma sentença de qualquer maneira. Tem as regras aqui. Então ela vai comunicar a outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal que, aí depois de comunicar a outra parte, parte B, olha só, está no prazo ainda de rever a sentença, eu estou vendo isso aqui e parece que não é assim, tal, vai justificar lá para a outra parte vai então concordar ali, né? E vai comunicar ao árbitro, se for árbitro único, ao tribunal arbitral que o quê? Inciso 1º, que corrija qualquer erro material da sentença, se houver. Né? Tem ali um erro, opa, eu vi aqui, está errado. Comunicou a outra parte viu, realmente está errado. Vamos lá comunicar ao árbitro para corrigir, e aí tem que ser corrigido. E aí então, se houver esse erro, vai ser corrigido. Inciso 2. Esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral. Tem algo ali que não foi explicado pelo árbitro na hora que foi proferida a sentença arbitral, e nas pressas ali, se é que teve pressa, as partes assinaram, mas depois com calma ela viu, reviu e tal, e não entendeu, tá esquisito isso daqui, por que o árbitro falou disso daqui? Aí então,
ele vai comunicar a outra parte, pode até ligar para o árbitro também, quem sabe não resolve antes de tentar fazer alguma modificação, né? O árbitro pode esclarecer, já que está obscuro, ele pode esclarecer para a parte interessada o que diz aquilo ali, até porque é uma questão interpretativa, pode ser que ele realmente não está interpretando direito, mas o árbitro clareando para ele, ele passa a entender e aí, então rejeita essa questão de modificação, né? Mas se não ficar claro ainda, aí segue a regra. Qual é a regra? Dúvida ou contradição da sentença, ou se pronuncie sobre o ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. Então pode fazer isso, como eu acabei de falar, comunicar para ver o que é aquilo ali. E aí então se exclui aqui a questão da modificação. Agora, se nessa obscuridade houve ali uma contradição do árbitro, não conseguiu se explicar, ou ele mesmo assumiu que é um tipo de um erro, que não era bem assim que deveria ser pronunciado, aí então tem que modificar, né? E aí então a gente tem um parágrafo único que finaliza esse artigo aqui sobre a possibilidade de alguma modificação na sentença arbitral, que diz o seguinte: o árbitro ou tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 dias, qual é o prazo? 10 dias, né? Ou em prazo acordado pelas partes. Qual é o acordo que vai ser feito, que foi acordado entre as partes, né? Qual foi? Será 20 dias? É 30 dias? Então, ou as partes vai acordar juntamente com o árbitro o prazo de 10 dias, ou superior a 10 dias, ou inferior a 10 dias, né? Aditará, vai fazer o que? Aí o árbitro reconhece que teve um erro, ou que teve alguma coisa que não foi claro ali, que combinou aí num erro também, né? E aí então ele vai acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do artigo 29. Aí tem que voltar para o artigo 29 para notificar novamente as partes conforme o artigo 29. E aí então ele vai fazer essa modificação aí na sentença arbitral. E aí só abrindo o artigo 29 para a gente ver aqui o que diz. Diz o seguinte: proferida a sentença arbitral, dá-se por fim da arbitragem, devendo o árbitro, o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão das partes por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante a comprovação de recebimento, ou ainda, que é a parte mais indicada, entregando-a diretamente às partes mediante recibo. Então, o que ele vai fazer? Mediante o artigo 29, depois de já solucionado o problema, modificado ali no prazo de 10 dias ou no que foi acordado com as partes, chamar as partes novamente e vai falar: tá aqui a sentença, mediante cópia, com a cópia, aliás, mediante recibo, entregar novamente a elas para que possa realmente ali dar por fim a arbitragem e o procedimento arbitral. Então nessa aula você viu aí essas possibilidades, mas vamos avançando agora porque começamos a entrar na etapa final do curso. Vamos então à nossa próxima aula.